O Bom Pastor. É sobre isso que nós vamos falar agora na live devocional para uma vida plena chamada Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e nessas lives que existem desde 2016, eu bebo um pouquinho de café com você, entra aí na tua casa, no teu carro, onde quer que você esteja assistindo, e falamos da palavra de Deus. São mais de 1000 lives reunidas entre Facebook e Instagram para compartilhar da palavra de Deus com você. E já pregamos a Bíblia toda mais de 3 vezes nessas lives. Então, você não tem desculpa. Se você gosta de um cafezinho ou não, se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. E eu creio que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E é por isso que eu estou aqui. Shalom a todos amigos, pastores, líderes que honram aqui a live do Café com AP com a sua presença. E vamos falar de Jesus, o bom pastor? Vamos orar? Abre o seu coração agora, você que está chegando na live. Deixa eu orar por você. Se você quiser e puder, coloque a mão sobre o seu coração e peça para Jesus entrar agora. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse momento. Abençoa as nossas vidas. Vai tocando em cada um de nós, Senhor, agora. Vai entrando em nossos lares, em nossos corações. Abençoa o fruto das nossas mãos, do nosso trabalho. Abençoa os nossos familiares e amigos. Vem agora ao nosso encontro, Senhor, falando profundamente aos nossos corações. Quebra as barreiras que impedem o fluir do Teu Espírito. Retira de nós, Senhor, todo bloqueio mental causado por feridas, por danos do passado. Não importa qual figura de autoridade tenha nos ferido, Senhor, nós estamos aqui com a disponibilidade de perdoar e também de aceitarmos o perdão e vivermos a vida maravilhosa que o Senhor tem para nós, mediante a toda e qualquer circunstância ou luta ou adversidade da vida. Eu oro agora por aqueles que estão passando por lutas, por doenças, por circunstâncias emocionais ou financeiras, pedindo, Senhor, que o Senhor os fortaleça, os alcance, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá. João capítulo 10, verso 1. Alguém pode escrever para mim aí, João 10, verso 1. Esse texto é o 11º discurso de Jesus, né? Onde no ano 28 depois de Cristo, Jesus traz aqui algo muito especial. Ele vem falando, né, a seguinte afirmação, ok? Vou fixar aqui, João 10, 1. Ele diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. E Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Nessa ministração, nesse discurso de Jesus, ele vai dizer 4 vezes a frase eu sou. 2 vezes ele diz eu sou a porta e 2 vezes ele vai dizer eu sou o bom pastor. Para trazer aqui revelações muito pontuais para o nosso relacionamento com Jesus. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que em Israel nós podemos ver vídeos atuais onde pastores estão cuidando de ovelhas. E é muito interessante porque existe um chamado, eles fazem um barulho para chamar as ovelhas.
E se eu chegar lá e fizer esse mesmo barulho, as ovelhas não vão me atender, não vão me obedecer, não vão me seguir. Mas se aquele pastor que cuida daquelas ovelhas fizer aquele barulho, todas vão vir na sua direção. E é muito interessante porque tem um vídeo antigo até, que mostra, por exemplo, que os rebanhos estão todos misturados, estão todos juntos, né? Principalmente na época de inverno. Era comum, né? Não sei hoje, mas era comum que isso acontecia. Se juntavam ali. E de repente a preocupação humana é como que depois nós vamos separar quem é ovelha de quem, né? E ali o que nós vemos é que de repente cada pastor, cada um desses 4 pastores, por exemplo, fica num canto e começa a chamar as suas ovelhas, fazendo aquele barulho típico de cada um. E cada ovelha segue a voz do seu pastor. Antes de entrar aqui nas 4 frases de Jesus, onde ele afirma eu sou, eu quero te dizer uma coisa. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos, infelizmente, a pregação do genuíno evangelho de forma equivocada, errada, pela parte de algumas pessoas, né? E isso não altera a veracidade do genuíno evangelho, ok? Eu costumo dizer que o dólar falso, o ouro falso, não anula o valor do verdadeiro. Então, cabe a você pedir a Deus discernimento e continuar firme na sua fé. Recentemente, a gente viu ali uma polêmica com respeito à música de uma jovem, de um concurso aí de música. E o meu amigo Ricardo Ribeiro, quero mandar um abraço para ele, ele colocou aí uma postagem que eu gostei muito, né? Ele botou assim, evangelho dos fariseus ou os fariseus do evangelho? Ok? Se a gente partir do princípio que o evangelho são as boas novas, então o evangelho é algo bom, genuíno e verdadeiro. E aí tem aqueles que pregam e vivem pelas boas motivações e aqueles que fazem isso pela motivação errada. Eu tenho um compromisso com a palavra, eu afirmo sempre isso, eu fortaleço essa cultura nas nossas lives. Eu tenho um compromisso com a palavra e com Deus da palavra. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que muitos pregariam o evangelho por vários motivos, e motivos escusos, motivos ali uns por contenda, outros por discórdia, outros por vanglória, e ai daqueles pelos quais vêm os escândalos. Por isso, esse texto ele nos mostra como você deve se posicionar como nascido de novo, como filho de Deus, como ovelha do aprisco de Jesus. Jesus traz essa comparação e aqueles que estavam ouvindo não entenderam. Então Jesus ele afirma de novo, ele diz assim, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. O primeiro eu sou que Jesus diz nesse texto é esse, ele afirma claramente, eu sou a porta das ovelhas. E ele diz assim, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Então, antes de Jesus, vieram muitos se dizendo Cristos. Toma cuidado, tem gente que ainda acredita que todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus disse claramente, eu sou o caminho, artigo definido, singular, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, eu estou aqui dizendo o seguinte, que se você não teve um encontro pessoal com Jesus, você pode acreditar que está no caminho. Mas é só através de um encontro pessoal com Cristo, transformador, que você pode realmente chegar ao Pai. Ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Quem vem antes de Jesus é ladrão e assaltante. No segundo eu sou, ele diz assim, eu sou a porta, ele afirma novamente, ok? E quem entrar por mim sairá, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida
e a tenham plenamente. Se a gente pegar esses dois pontos, nós vemos então aqui o encontro de portais eternos. Cristo, o portal eterno da glória, o Filho de Deus, que tem esse encontro comigo e com você. Apocalipse capítulo 3, apesar de não ser um texto de evangelismo, mas ele retrata essa comunhão contínua de porta com porta, de portal com portal, de Jesus com você. O texto diz assim, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Ele está onde? Ele está na porta do seu espírito, do seu coração, da sua alma. E ele está batendo. Quem é o porteiro? Você. Nesse caso, você tem a maçaneta pelo lado de dentro, a chave pelo lado de dentro. Ele está do lado de fora. Nesse caso aqui, em particular, de Apocalipse, o texto ainda é mais profundo. Como não é um texto evangelístico, ele é um texto onde Jesus está se revelando para quê? Para uma igreja desviada, para uma igreja afastada. Né? Shalom para todos que estão chegando e nos saudando aí, Deus os abençoe poderosamente. Então, ele diz assim, olha, vocês como igreja me deixaram do lado de fora, eu quero entrar. Então Jesus também exorta aqueles que colocaram Jesus do lado de fora. Jesus está dizendo, eu sou a porta das ovelhas e quem entrar por mim será salvo. Jesus quer entrar no seu coração, né, ou entrar de novo no seu coração, caso você tenha se afastado dele, mas ele também quer que você entre nele. Por isso que ele disse assim, ó, se você estiver em mim e eu estiver em você, tudo que você pedir, crendo em meu nome, você vai receber. Ele está falando desse alinhamento de vida, da sua vida com a vida dele. Né? God bless you, my brother Kashif from Pakistan. God bless you. Então, o que acontece? Olha que encontro maravilhoso entre você e Jesus, a sua vida e a vida de Jesus. E aqui tem um mistério muito poderoso. Nossa vida humana se chama bios, da onde vem a palavra biologia, a vida humana. A vida humana não pode produzir por si só a vida de Deus. E aí, como que eu vou acessar essa vida de Deus? Essa proposta desse alinhamento se dá através de arrependimento. Quando você reconhece seus pecados, suas falhas, suas fragilidades, suas limitações, confessa e abandona aos pés do Senhor. Você está oferecendo a sua vida bios. Em troca, você vai receber o quê? A vida de Deus. Romanos capítulo 5 nos fala a respeito disso. Nos fala a respeito do ministério do arrependimento. E aqui a palavra arrependimento em Romanos 5 não é a palavra comum que nós encontramos em outros textos, que é a palavra metanoia, que significa transformação de mente, de coração e de decisões. Incrivelmente, a palavra aqui é a palavra catalasso, que significa troca de moedas do mesmo valor. Olha que interessante, Jesus está me propondo a vida dele, que não é bios, é a vida zoe, a vida de Deus, a vida eterna, a vida plena em Cristo. E o que acontece? Através dessa vida plena é que nós acessamos tudo que Deus tem para nós. Todas as capacitações de Cristo, nós podemos acessá-las ao usufruir desta vida zoe, dessa vida de Deus. Mas como acessar essa vida se a Bíblia nos fala que a nossa vida está escondida em Deus? E quando ela diz isso, ela não está dizendo que a nossa vida bios está escondida em Deus, mas que a nossa vida zoe está escondida em Deus. E você tem que acessá-la. Então olha só, a sua nova vida em Cristo, ela está escondida, protegida, guardada. E você pode acessá-la através de quê? Desse ministério
de arrependimento, lá em Romanos 5, chamado de ministério de catalasso, a palavra em grego, que significa troca de moedas do mesmo valor. Você apresenta fragilidades e pede as capacitações de Cristo. Por isso que Jesus está dizendo, eu sou a porta e se você abrir eu entro. E eu sou a porta e se você entrar por mim, você vai encontrar pastagens. E olha que interessante, ela mostra esse movimento entre céu e terra. Você apresenta todas essas coisas aí de fragilidades, de problemas da sua vida que foram comprados por Jesus e deixados nas suas mãos. E aí você apresenta isso para o Senhor e pede o quê? A vida dele. Não é? E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos usufruir desta vida, de maneira que nós vamos manifestar o céu na terra. É por isso que ele diz o seguinte, entrará e sairá. O Senhor te convida para quê? Para acessar essas maravilhas de Deus e trazê-las do céu para a terra, para que seja feito na terra assim como é no céu. É esse encontro com um bom pastor que nos dá essa relação dele entrar em nós, né, dele viver em nós e de nós passarmos a viver nele. Depois ele continua dizendo o seguinte, eu sou o bom pastor. Então aquele que afirma ser a porta também afirma ser o bom pastor. O terceiro eu sou desse texto é eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Já o assalariado, e aqui não tem problema nenhum falar de salário pastoral, tá, gente? Aqui a gente está falando de mercenários, de pessoas que não vestem a camiseta, não erguem a bandeira, mas que se vendem por um preço para realizar uma missão. E aqui é o que o texto está dizendo. Nesse texto diz o seguinte, que ele não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê o lobo, as abandona e foge. Então o lobo ataca o rebanho. Ele foge por quê? Porque ele não se importa com as ovelhas. Ele está se importando mais com o recurso que ele vai receber em troca. Nós vemos então aqui Jesus afirmando a quarta vez, eu sou o bom pastor. 2 vezes ele diz, eu sou a porta, e 2 vezes ele diz, eu sou o bom pastor. E ele diz, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Uma das características de você ter nascido de novo não é apenas o seu nome escrito no livro da vida. Não é apenas um momento lindo e importante onde você levantou sua mão, foi à frente, invocou Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse momento também não se resume ao momento glorioso do batismo nas águas, onde você foi imerso e confirmou publicamente a sua fé em Jesus. Imerso pela fé não nas águas batismais, mas na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A partir desse momento, a gente entende que existe algo além. É uma vida guiada pelo Espírito. A Bíblia fala que a característica dos nascidos de novo é que eles são guiados pelo Espírito. Jesus está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Uma das características do nascido de novo é reconhecer a voz do seu pastor, como a história que eu contei no começo da live, das ovelhas que reconhecem. Então, você tem que ter os seus ouvidos afinados. Tem pessoas que estão correndo atrás do vento. O que tem enchido os teus olhos? Você precisa, aqui, se você avaliar aquilo que eu vou dizer agora e se encontrar nessa condição, você precisa se alinhar. Tem pessoas cujos olhos estão atraídos por coisas que não estão conectadas com a palavra de Deus. Muitas vezes, movimentos religiosos, movimentos cuja motivação não se encontra em Deus. Eu não falo da atividade em si. Congressos mudaram minha vida. Escolas bíblicas mudaram minha vida. Pregações mudaram a minha vida. Agora, já estive em eventos vazios
das motivações de Deus. Então Deus te deu inteligência e discernimento de espírito para você avaliar realmente aquilo que procede de Deus. Tem pessoas que estão correndo atrás do vento. A validação delas não é a mesma validação de Deus. Tem pessoas que estão buscando coisas em nome de Deus que Deus não as validou. Por isso você tem que se perguntar, será que Deus está validando esse tipo de situação? Por favor, cresça. Tem pessoas que se mantêm no raso. Infelizmente, existem líderes que querem manter ovelhas no raso. Jesus não, Jesus está dizendo, olha, entra e você vai encontrar em mim pastagens. Você vai encontrar em mim alimento e você vai encontrar em mim movimento, entrar e sair. O que é isso? É acessar e manifestar, entrar na sua despensa, buscar tudo o que é celestial e maravilhoso e compartilhar com outras pessoas. E tudo aquilo que te impede desse movimento não é validado por Deus. Por isso é muito importante você atentar para isso. Conhecer o Senhor e ser conhecido. Por que Jesus disse algo para os discípulos? Ele disse assim, os discípulos vieram operando sinais e maravilhas. E Jesus diz assim, não alegrem-se porque os demônios se submetem a vocês. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no céu. É interessante, o texto não está dizendo alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele não está falando aqui de salvação, ele está falando de lugares de autoridade. Está falando de ser reconhecido nas regiões celestiais. Beijo, Jane. Deus te abençoe. Você, tua casa, em nome de Jesus. Então, você tem sido conhecido nas regiões celestiais? Como que eu me faço conhecido nas regiões celestiais? Quando eu acesso esse bom tesouro e manifesto na terra. Nós vemos uma situação no Novo Testamento onde algumas pessoas levaram uma surra do diabo e o diabo ainda diz para eles assim, ó, Paulo eu conheço, fulano eu conheço, mas vocês eu não conheço. Está falando de quê? De autoridade nas regiões celestiais. O Senhor nos chama para estar nele, ele em nós, e isso nos faz conhecidos diante de principados e potestades, mas também a Bíblia nos fala que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. O céu está atento à nossa movimentação. A Bíblia fala que os anjos desejariam pregar o evangelho que a gente prega. E se o evangelho fosse simplesmente dizer que Jesus salva, cura e liberta, o anjo podia dizer isso. Então, do que a palavra de Deus está dizendo? Da realidade na qual nós fomos inseridos, imersos. A realidade de termos sido comprados pelo sangue de Jesus, resgatados. Do Senhor ter, nessa compra e nesse resgate, nos transformar em templos, em sacerdotes, em oferta, e deixar nas nossas mãos todas essas coisas, para que nós conectássemos essas coisas a Ele, e assim apresentássemos as coisas da terra para o céu, mas também chamássemos a manifestação das coisas do céu na face da terra. E assim nós nos fazemos conhecidos. O texto, ele termina aqui mostrando o seguinte, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas que Jesus veio para dar vida zoe, em abundância. Então pare de ser roubado e tome posse dessa vida abundante. Jesus ainda fala mais que ele tinha autoridade sobre a própria vida. Né? Por quê? Porque ele era detentor de zoe, da vida eterna. Ele tinha essa vida nele e era capaz de doá-la a quem quisesse. E diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouviram. Mas outros diziam, estas palavras não são de um endemoniado, pois pode um demônio abrir os olhos dos cegos. Nós sempre vamos ver divisões de pessoas que vão escolher não
aceitarem o que Deus está falando e o que Deus está fazendo. E se colocarem contra. E do outro lado nós vamos ver pessoas sensíveis ao que Deus está fazendo porque identificam o fruto dessa manifestação de Deus. A Bíblia fala que os sinais acompanharão os que creem. Então qual posição você vai tomar hoje? Tenha discernimento. Esteja em Cristo. Convide Cristo para estar em você. E acesse o seu bom tesouro. Esteja sensível para discernir as coisas, a motivação das coisas. Para de correr atrás do vento. A Bíblia nos fala que o nascido de novo é como o vento, que ninguém o discerne, mas ele discerne tudo. Pai, obrigado por essa palavra. Fala profundamente aos nossos corações ao término dessa live, fazendo com que essa palavra queime e arda em nossos corações de maneira a gerar a transformação necessária. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero terminar a live dando aqui alguns avisos. Na semana que vem a gente continua aqui na temporada Jesus, falando aqui sobre a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. Mas eu quero terminar dando alguns avisos importantes, então não sai ainda. Olha só, no próximo sábado, das 10 da manhã às 15h30, horário do Brasil, eu farei uma imersão ao vivo, 100% online. E você pode se preparar para ela clicando no link da minha bio e assistindo o meu webinário, são 4 vídeos. E ali também você vai ter a oportunidade de se inscrever para essa imersão. Por que ela é importante? Porque ela te ensina como acessar essas riquezas em glória através das suas limitações. Ela te insere nesse processo, te revelando no Sermão da Montanha como os pobres são possuidores do reino. Te mostra através disso como, através do choro, você pode conquistar aquilo que é preparado para você. Não o choro humano, mas as lágrimas corretas. Nessa imersão eu vou te mostrar como você pode resolver questões da sua alma que tem impedido o seu fluir no Espírito, baseado em relacionamentos e vida social. Então eu vou entrar em pontos muito importantes, pontos práticos. Eu quero dizer para você que Deus tem me agraciado com quase 30 anos de ministério nas áreas de cura interior e libertação. Desde meados dos anos 90, Deus tem me dado inúmeros dons, ministério com anjos, arrebatamento de espírito, libertações, dons, manifestações. Mas o que eu tenho para te ensinar no sábado é o X do mapa. É onde tudo, a partir dali, onde tudo está conectado e faz sentido. Todos esses temas que eu acabei de falar são muito interessantes, atrativos, poderosos. Mas se você não entender o X do mapa, você vai ficar ali como um satélite, sem entender por que essas coisas são importantes verdadeiramente, como acessar essas coisas e sem conhecer o X do mapa. Por isso, clica aqui no link da bio, assiste meu webinário, faz a sua inscrição. Qualquer dúvida me pergunta no direct aqui no Instagram ou manda uma mensagem para mim aí e eu vou ter o prazer de te responder. Mas corre, já é sábado, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu vou salvar essa live, ela vai lá para o YouTube. Se aqueles que desejam semear em nosso ministério, eu sempre dou a oportunidade, tá aqui o meu Pix, é o meu e-mail, rafaelmedeirosaugusto@gmail.com. Quero agradecer as pessoas que têm semeado independentemente o valor. Quero agradecer aqueles que têm orado por nós, aqueles que têm escrito mensagens de encorajamento, mensagens proféticas, em nome de Jesus. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre em seu coração. Deus te abençoe e a gente se vê na terça-feira que vem no Café com a P ou na minha imersão no sábado, você que vai vir fazer parte. Um grande abraço. Tchau, tchau.